Muita gente, depois que conhece PetroRio e vê toda a geração de valor que ela teve nos últimos anos, me pergunta: qual é a nova PetroRio? O Ragazzi acha que encontrou. Roda a vinheta. Agora, recentemente, quando a PetroRio deu aquele ralizão pra cima, né, eu vi muita gente no Instagram perguntando: qual é a próxima? Qual é a próxima? Qual a nova PetroRio? Qual a próxima empresa que vai ter esse crescimento de resultados violento que a PetroRio teve nos últimos anos, né? E obviamente as ações acompanham, cotações seguem resultados a longo prazo. A PetroRio teve resultados se multiplicando por mais ou menos umas 20 vezes e a ação subiu coisa de 17 vezes, dependendo do dia, né? E o Ragazzi fala de uma empresa faz muito tempo. O Ragazzi é o nosso analista que cobre o 10x, né, as ações de crescimento, ou as 10 baggers aqui da Nord, e ele fala há muito tempo de Banco Inter. Só que recentemente duas coisas super importantes aconteceram com o Banco Inter e eu acho que ele pode ter começado a ter razão. Vamos lá, primeira coisa, o Banco Inter anunciou que vai dar 5 bilhões de lucro lá em 2027. Então daqui a coisa de 5 anos, né, 23, 24, 25, 26, 27. É possível? Assim, não sei, eu fico sempre meio com o pé atrás quando as empresas anunciam crescimentos tão fortes de lucro, né? O lucro do Banco Inter foi de 64 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então, assim, ela precisa multiplicar por 10 o seu lucro quase, né? Por 8 vezes mais ou menos até 2027 para chegar nessa lucratividade toda. É possível? Eu olhei isso e falei, cara, eu acho que é corajoso dos caras anunciar alguma coisa assim. Obviamente eles fizeram alguma conta, né? Nenhum gestor sério de nenhuma empresa anuncia um negócio desse sem ter pelo menos um pouquinho de base. Mas a gente ficou, cara, ok, faz sentido, vamos tentar entender melhor. E aí outra coisa muito importante aconteceu recentemente, o segundo marco. Nubank anunciou uma rentabilidade sobre patrimônio de 19%. Basicamente, o Nubank e o Banco Inter são os dois bancos digitais, são os maiores bancos digitais do Brasil, que são só digitais, né? Não tem agência, não tem sistema legado, não tem um monte dos custos que os bancões têm. Então eles conseguem fazer o que os bancões fazem mais barato. E o Nubank foi lá e anunciou um ROI de 19%. A minha grande dúvida com esses bancos era se eles iriam conseguir ter lucro. E um ROI, né, uma rentabilidade sobre o patrimônio de 19%, é basicamente a mesma rentabilidade sobre o patrimônio que o Itaú tem. E o Itaú tem esse nível de rentabilidade há muito tempo. E digo mais, o Nubank ainda anunciou que deveria ser 30% a rentabilidade sobre o patrimônio do banco se eles tirassem os novos mercados, que é México e Colômbia, se não me engano. Que eles entraram agora, então ainda não são tão lucrativos e tal. Fato é, os bancos digitais acabaram de se provar lucrativos. Outro dia a gente sacaneava no Nubank e Banco Inter falando que eles não davam lucro e hoje os lucros começaram a aparecer. Então essas duas coisas aconteceram recentemente, são importantíssimas. O Banco Inter falou que vai dar 5 bi de lucro em 2027 e o Nubank dando lucro hoje, né, dando uma rentabilidade sobre o patrimônio de 19%. Além disso, o Banco Inter, desde o IPO, as ações subiram 492% até a máxima de R$170 mais ou menos, e elas despencaram coisa de 87% até o valor que elas estão hoje em dia, uns R$22 por aí. Então assim, as ações já consideraram que o banco seria lucrativo lá na frente. Com o juro subindo, o pessoal pensou bem e falou, putz, talvez não. E as ações simplesmente despencaram desde lá, caíram quase 90%. Na verdade, chegaram a cair 90% ou mais, mas se recuperaram aí nos últimos meses. Então assim, o natural agora é você se perguntar, putz, Bruce, mas será que esses caras vão conseguir ganhar dinheiro mesmo com os bancões? Os caras estão aí há muito tempo, Itaúzão, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, os caras são gigantes. Será que esses banquinhos vão conseguir roubar o mercado dos caras? Então, o Nubank já está roubando, né? Já está dando uma rentabilidade bem interessante, justamente se comparando com os outros bancos. E um mercado que é bastante dependente de crédito, né? Tanto o Nubank quanto o Banco Inter são bancos de crédito, quer dizer, eles emprestam dinheiro. Emprestar dinheiro não é o negócio mais fácil do mundo, mas depende bastante de você ter uma habilidade de fugir das fraudes, fugir da inadimplência. Basicamente, não emprestar dinheiro para quem não vai te pagar. A gente viu recentemente o Bradesco e o Santander tendo problema nesse ciclo de crédito, né? Tendo mais inadimplência do que eles gostariam. O Itaú passou batido, o Banco do Brasil também passou batido e o Nubank e o Banco Inter também conseguiram passar batidos. Quer dizer, em um mundo onde a inadimplência está subindo bastante, alguns bancos ficaram para trás, os digitais conseguiram crescer ou conseguiram ter uma carteira de crédito ainda sólida, sem grande inadimplência. Isso diz bastante para eles no futuro próximo. Por quê? Porque eles são bancos de crédito e um mercado comoditizado, né? Como é o mercado de crédito, quer dizer, não tem barreira de entrada. O que vale é o custo e os bancos digitais
a grande vantagem dos bancos digitais é justamente o custo mais baixo. Como eles têm um custo mais baixo, eles conseguem emprestar dinheiro com juros mais baixos, eles conseguem roubar o mercado dos grandes bancos. Eu imagino que isso já esteja acontecendo nos últimos trimestres e deverá continuar acontecendo, já que isso faz parte da forma que os bancos digitais foram criados. Eles já foram criados com menos custos, já é natural deles terem menos custos. Então, comparando eles com os bancões, eles sempre vão conseguir emprestar dinheiro um pouco mais barato que os bancões. O que a gente tinha dúvida é se eles conseguiriam. Parece que nesse ciclo ficou bastante claro que os bancos digitais têm sim uma grande capacidade de emprestar dinheiro sem tomar fraudes, ou tomar inadimplência, ou tomar prejuízo emprestando dinheiro. A gente pode emprestar dinheiro se a gente quiser, o grande problema é quem que vai pegar dinheiro emprestado da gente e se a gente vai conseguir emprestar esse dinheiro sem tomar calote, sem ser vítima de fraude e coisas assim. Então vamos lá, vamos para a parte legal, vamos fazer uma continha de padaria agora. Hoje o Banco Inter vale coisa de 9 bilhões de reais. Então assim, se em 2027 eles derem 5 bi de lucros, no valor atual, eles estariam negociando a menos de 2 vezes lucros, o que é um preço muito barato. Normalmente as empresas na bolsa negociam a 10 vezes lucros, 15 vezes lucros por aí. Os bancos negociam umas 8 vezes lucros, os grandes bancos, né? Então assim, o Banco Inter teria que se multiplicar por 4, se ele der 5 bi de lucro lá na frente, ele teria que se multiplicar por 4 até lá na frente para negociar no mesmo preço dos grandes bancos. Aí você pode falar, mas cara, ele é um banco digital, ele vai crescer muito mais que os outros bancos, ele vai negociar no mesmo múltiplo? Sim, estamos sendo bastante conservadores. Outra coisa que é interessante, hoje o Nubank vale mais ou menos 500 vezes lucros, então assim, já tem muito crescimento, já tem muito disso precificado no próprio Nubank, e o pessoal simplesmente esqueceu do Banco Inter. O Banco Inter ficou para trás. Lá atrás, quando as ações bateram a máxima, o Nubank valia 70 bi. Quer dizer, hoje ele vale 9, ele valia quase 10 vezes, 8 vezes mais do que ele vale hoje. E na época ele nem dava lucro. E assim, com os juros caindo, o Banco Inter consegue se financiar mais barato e consegue também crescer mais a longo prazo, consegue emprestar mais dinheiro a longo prazo. Obviamente, se os juros caírem, ele consegue emprestar dinheiro para mais gente vai querer tomar crédito se os juros forem menores, né? Esse juro absurdo do Brasil, agora ninguém consegue tomar crédito. E assim, se você gostou dessa ideia, eu estava lendo um relatório muito legal que o Ragazzi escreveu outro dia sobre as 3 ações que mais vão se beneficiar com a Selic caindo. Como você sabe, o Banco Central acabou de começar a derrubar a Selic, derrubou 50 pontos na última reunião e vai continuar derrubando a Selic mais 0,5%, né, 50 pontos nas próximas reuniões, já até definiu, isso está escrito em ata. E o Ragazzi fez esse relatório e ficou muito legal, dê uma olhada aqui embaixo, puxe ele, é grátis para você. E tem 2 outras ações que também, assim como o Banco Inter, se beneficiam bastante da queda dos juros. Ficou bem legal esse relatório, não deixe de conferir. Mas vamos lá, não deixe de comentar aqui embaixo se você tem Banco Inter, se você acha que Nubank é melhor que Banco Inter, se você tem conta no Banco Inter e se você acha que esses banquinhos vão conseguir ganhar dos bancões a longo prazo. Muita gente fica estressada falando, não, eles não vão conseguir ganhar dos bancões, eu amo bancões e tudo mais. Vamos ver, comente aqui embaixo, vamos discutir isso aí. Um abraço e até semana que vem.